As dimensões espirituais da psicologia analítica. Na imagem de ser humano de Jung, o transcendente como ponto de referência constitui o aspecto decisivo da vida humana. A pergunta decisiva para o ser humano é esta: tens o infinito como referência? Este é o critério de sua vida. Quando alguém entende e sente que está conectado ao ilimitado já nesta vida, modificam-se seus desejos e sua atitude. No final das contas, só valemos algo por causa do essencial, e quando não se tem isso, a vida foi desperdiçada. O próprio Jung confessa: o interesse principal do meu trabalho não reside no tratamento de neuroses, mas na aproximação ao luminoso. Ele se defende da acusação de ter construído uma psicologia que injustificadamente conectaria a alma com temas e dimensões religiosas. Não fui eu que inventei uma função religiosa para a alma. O que eu fiz foi apresentar fatos comprovando que a alma é, por natureza, religiosa. E em outra passagem ele escreve isto: a imagem de Deus não é uma invenção que se achega ao ser humano espontaneamente, do que se pode ter suficiente ciência quando não se prefere trocar a verdade pela ofuscação advinda de preconceitos ideológicos. Todas as contribuições de Jung à psicologia da religião devem ser vistas como construídas sobre a base de sua tese inicial, a necessidade psíquica da religio, da religação a algo maior, a algo inteiro. Seguidamente, ele se empenha por delimitar a problemática psicológica em relação à problemática teológica. Ele recusa a pergunta pela existência de um Deus transcendente e, não obstante, acerca-se desse tema insistentemente. Ele ressalta que ele próprio, na condição de psicólogo, nada pode dizer sobre Deus em si, mas somente alguma coisa sobre imagens e símbolos de Deus e nada mais. Todavia, justamente estes podem transmitir experiência espiritual, dado que elas têm conteúdos que transcendem a consciência. Símbolos são imagens significativas. Eles surgem quando algo exterior é associado com um conteúdo espiritual, um significado ou um sentido. Símbolos não são signos visíveis de uma realidade não visível. Na compreensão da psicologia analítica de Jung, os símbolos transportam conteúdos psíquicos inconscientes até a consciência. Eles têm um efeito integral sobre o pensar e o sentir, sobre a percepção, a fantasia e a intuição. Eles unem os lados conscientes e inconscientes da psique. Símbolos sempre são mais do que meros signos. Eles estão altamente carregados de energia e por vezes têm efeitos misteriosos. Quem se envolve com símbolos abandona o superficial e se põe a caminho das profundezas. Os símbolos arquetípicos e, assim, também as imagens de Deus do simbolismo religioso possuem caráter luminoso e são chaves para as camadas profundas da existência humana. Enunciados sobre o divino são para Jung, portanto,
descrições de possibilidades de experiências espirituais da psique humana. Eles não são enunciados teológicos, mas enunciados psicológicos. A formulação psicológica da questão dirige o foco para o que se passa na alma e para o que lhe é próprio. No entanto, Jung chega ao ponto de dizer: em todo caso, a alma precisa ter dentro de si uma possibilidade de relação, ou seja, uma correspondência com a essência de Deus, senão jamais poderia estabelecer-se uma conexão. Essa correspondência é, em termos psicológicos, o arquétipo da imagem de Deus. O encontro com os campos de força dos arquétipos e com as simbolizações também é para Jung uma experiência luminosa. Ele adverte: sempre que se tratar de configurações arquetípicas, tentativas de explicação personalistas induzem a erro. Para ele, a ampliação da consciência, Jung a chama de a elevação da consciência, que também pode acontecer no confronto com conteúdos arquetípicos, é destinação humana. De certo, é por isso que a vida terrena tem um significado tão grande e aquilo que uma pessoa leva para o além na hora de morrer se reveste de tão grande importância. Só aqui, na vida terrena, onde se dá o embate dos opostos, pode-se elevar a consciência universal. Essa parece ser a tarefa metafísica do ser humano. O desenvolvimento da consciência humana tem, para Jung, um significado cósmico, porque nele o universo reconhece a si mesmo. O ser humano existe para que o Criador se torne consciente de sua criação e o ser humano de si mesmo.